São nossos convidados os advogados Manuel Nobre Correia e João Espanha, a quem agradeço a presença. Sr. Dr. Nobre Correia, começo por si. Ouvimos aqui os crimes, as suspeitas de crimes que foram investigadas. São crimes de que tipo de gravidade? Bem, digamos, têm uma moldura penal média, não é uma moldura penal muito elevada. Existem, de facto, as molduras oscilam conforme o agente que pratica o crime, de 1 até 8 anos. Mas, obviamente, isto trata-se de um tipo de criminalidade que é perseguida com muito maior intensidade nos últimos anos por causa da alteração das prioridades da política penal, que é todos os anos objeto de uma revisão, e estes crimes têm-se mantido, digamos assim, como algumas das preocupações mais centrais da Procuradoria-Geral da República. Agora, como é evidente, a informação que dispomos é extremamente escassa para podermos, em abstrato, sequer equacionar quem é que poderão ser os tipos de agentes. A maior parte destes crimes, como é, por exemplo, o recebimento indevido de vantagem, é um crime de funcionário, é como a corrupção, ou seja, a parte passiva terá sempre que ser um funcionário. Como a Federação Portuguesa de Futebol é uma associação de futebol, não são funcionários públicos, nem sequer chegam a ser equiparados para efeitos de incriminação no Código Penal, aquilo que eu antecipo é que tenha havido alguma interação com um ente público que possa, de alguma maneira, ter recebido alguma vantagem para ir contra os deveres funcionais e tenha preenchido todas estas figuras que foram aqui mencionadas e também tenha constituído alguma lesão. A participação económica em negócio pressupõe uma lesão do interesse público. Já a fraude fiscal é, pura e simplesmente, uma omissão do cumprimento dos deveres ou declarativos ou até de pagamento. Portanto, haverá aqui uma série de ilícitos que só poderemos materializar, densificar com um bocadinho mais de eficácia se tivéssemos um bocadinho mais de informação, que não temos disto. E claro que nestes casos, Dr. João Espanha, há sempre, principalmente quando a investigação é dada a conhecer, as informações são sempre muito escassas. Mas eu gostava também de ouvi-lo sobre estes crimes que aqui estão em causa: corrupção ativa e passiva, fraude fiscal qualificada, recebimento indevido de vantagem e ainda participação económica em negócio. As molduras penais, elas estão aqui, ou seja, no máximo atingem os 8 anos. Eu só consigo falar com alguma propriedade relativamente à fraude fiscal. Claro. Não que a pratique, mas é a sua área de estudo, é mais a sua especialidade. E, de facto, a fraude fiscal qualificada tem uma moldura penal de 2 a 8 anos e, portanto, é o limite máximo que, em princípio, poderá ser aplicável. Obviamente, se por qualquer razão houver a prática de vários crimes, depois haverá, em cômodo jurídico, a aplicação de uma pena única. Não vamos somar as penas, como sucede noutras jurisdições. A fraude fiscal é uma prioridade de investigação, atendendo ao número de casos ou de tentativas da prática desse crime? É da mesma forma que a Procuradoria-Geral da República estabelece um plano anual, também a Administração Tributária, designadamente na sua área de inspeção, estabelece um plano anual de atividade e normalmente tem um grande enfoque na fraude fiscal. Todavia, aqui parece-me haver uma fraude fiscal um bocadinho comum e incomum ao mesmo tempo. Normalmente, onde os meios são mais utilizados e com maior sucesso, são nas fraudes relativas ao IVA. O IVA é um imposto que é muito mecânico, é relativamente fácil de controlar e cujos valores envolvem, muitas vezes, quantias muito grandes. E é um tipo de crime que normalmente corrói a economia de um país. Ainda hoje o Tribunal de Contas da União Europeia, se não estou em erro, veio referir que havia problemas com os regimes simplificados em alguns Estados, etc. Aqui não parece ser nada disso. Desde já, ou desde logo, a operação de aquisição de um imóvel está isenta de IVA. E, portanto, só em casos muito excepcionais é que se pode renunciar a essa isenção. Não falando de IVA aqui, provavelmente estamos a falar daquilo que hoje em dia começa novamente a ser comum, que é subdeclarar o valor de um imóvel que é alienado, que é vendido. Por que é que diz que começa novamente? Porque, creio que em 2000, por aí, não tenho memória, houve uma alteração radical no que diz respeito à tributação do património em Portugal, com a criação do IMT, que basicamente é a CISA, não é muito diferente, mas sobretudo com a criação do código do IMI.
O Código do IMI revolucionou a forma de determinar o valor fiscal dos imóveis. E o valor fiscal dos imóveis é o limiar mais baixo de tributação em IMT, em IMI, em imposto de selo, etc., quando se faz a transação do imóvel. O que é que se criou nessa altura? Uma fórmula que pretendia ser o mais objetiva possível para determinar o valor de um determinado imóvel. Tinha que ver com a área, com o tipo de construção, se tinha elevador, se tinha piscina, qual a localização, se tinha até incidência solar, a idade, por aí fora. E durante, eu diria até 2012, 2014, as coisas funcionaram relativamente bem. E, portanto, como o limiar mínimo para a determinação do valor tributável era esse valor patrimonial tributário, a diferença para aquilo que se vendia à casa era irrelevante, não valia a pena correr riscos. Hoje em dia, com a crise do imobiliário, as coisas já não são assim. O valor patrimonial tributário, hoje em dia, tem uma decalagem que pode ser muito grande relativamente ao valor de aquisição. E como há esse valor de referência, a tentação voltou a surgir. Agora, uma diferença de 6 milhões não é de certeza a questão fulcral da coisa. E é surpreendente para si que haja esta diferença tão grande, como diz, de 6 milhões, e num caso em que envolve uma instituição como é a Federação Portuguesa de Com a Futebol. visibilidade que tem a Federação Portuguesa de Futebol, com o facto do imóvel ser bem conhecido, quer dizer, quem passa pelo Largo do Rato dá com aquilo. Exatamente, é ao lado do TCA, também frequenta essa casa de vez em quando. Portanto, é altamente improvável que o móvel do crime, se é que posso dizer assim, seja apenas a poupança tributária. Eu diria que alguém ganhou muito dinheiro com este negócio. Mas, como disse o Dr. Nobre Correia, estamos a especular, não temos dados. Portanto, eu diria que a fraude fiscal muito provavelmente será um crime incidental no meio disto tudo. Dr. Nobre Correia, concorda? Ou seja, o crime fiscal pode ser apenas aqui algo acidental? Poderemos estar aqui a falar de uma situação bem maior, mais gravosa? Como eu estava a dizer antes, é um bocadinho prematuro e o raciocínio que nós faremos será sempre especulativo. Mas eu conheço bem o funcionamento da Polícia Judiciária e dos magistrados do Ministério Público, que normalmente investigam estes crimes denominados popularmente por crimes colorinho branco. Não o caso dos crimes fiscais, mas pronto, podemos incluí-lo num conceito mais amplo. Aquilo que acontece é que muitas vezes atira-se, pescam-se indícios, entre aspas, indícios, e diríamos, uma perspectiva maximalista, quais são, em abstrato, tudo aquilo que nós podemos conceber como possível de comportamento criminoso para estes indícios. Depois, obviamente, que quando se começar a concretizar e for preciso sustentar em prova, obviamente que já podemos reduzir o número de ilícitos. Não sei se me estou a fazer explicar. Agora, nesta primeira fase, os indícios permitem imaginar em abstrato que se praticaram os crimes tais e tais. Mais tarde é que se vai fazer um picotado da prova. Composto à medida que a investigação vamos mais tarde, quando for preciso, não só falar de indícios, que é suficiente para pedir mandados de busca, de apreensão, etc., aos juízes de instrução, para isso bastam meros indícios. Quando tivermos que estar a redigir uma acusação e a fazer a filtragem de toda a prova recolhida, aí sim poderá haver, digamos, uma limitação dos ilícitos que eventualmente se possam aplicar. Mas eu diria que nesta fase, que é uma fase não será inicial, porque para haver já as buscas significa que já foi investigado muito para trás. Ou seja, quando se fazem buscas e se dá uma visibilidade mediática muito grande a uma determinada situação, é porque já houve uma investigação subjacente anterior que é já bastante completa. Portanto, já temos elementos suficientes para poder avançar para a fase final do inquérito. Porque a partir de agora, digamos que o inquérito, a produção de prova desconhecida por quem é avisado pela investigação, já é muito menor.
os visados pela investigação já têm, ou já foram constituídos arguidos, ou já têm noção que estão a ser investigados. Portanto, já não haverá, digamos, uma liberdade de ação que possa ser investigada de uma maneira mais oculta. Mesmo quando hoje, até porque hoje o diretor da Polícia Judiciária, o diretor nacional, diz que vão ser constituídos arguidos mais suspeitos. Com certeza que sim, houve investigação, passou pela apreensão e buscas em escritórios de advogados e que normalmente são quem formaliza, quem está por trás na concepção e construção jurídica, arquitetura jurídica de negócios com alguma dimensão. Portanto, normalmente por lá passarão, digamos, a parte mais de planeamento do negócio. Por isso é normal que depois de se analisar toda a documentação recolhida, que além dos juízes e procuradores também teve de ter a presença, como sabe o Dr. João Espanha, a presença de um advogado em representação da Ordem, com certeza que a análise dessa documentação poderá permitir extrair mais alguns indícios probatórios que permitam sustentar uma eventual acusação. Doutor João Espanha, como é que o sistema ainda permite tanto crime fiscal e, neste caso, como há pouco falávamos, de valor, um valor tão avultado? É difícil dizer. Hoje em dia a administração tributária, quer ao nível nacional, quer por recolha ou envio de muita informação que é, enfim, coligida a nível internacional e remetida automaticamente para a autoridade tributária, tem efetivamente um domínio sobre a vida dos cidadãos e das empresas que é de facto fascinante, para o bem e para o mal. É verdade que hoje em dia o ambiente do ponto de vista do ilícito fiscal está muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, por exemplo, falar de planeamento fiscal é uma coisa feia, enquanto que há 20 anos atrás o planeamento fiscal era uma coisa magnífica que se fazia em nome da liberdade de gestão, etc, etc. Mas, como digo, penso que são os ingleses que têm um ditado para isso, que é where there's a will, there's a way. Ou seja, se há uma vontade, nós vamos conseguir, seja de uma maneira ou de outra. No caso do IVA, o mais comum é uma coisa que se chama fraude carrossel, que tira partido do facto de, nas transações intracomunitárias, o bem, quando sai de Portugal, neste caso em concreto, bem entendido, sair sem IVA e, portanto, o IVA tem que ser autoliquidado no estado do destino, etc. E muitas vezes, interpondo umas empresas aqui pelo meio, consegue-se fazer o pleno, que é não só não pagar o IVA, como ainda pedir reembolso, que é uma coisa fantástica. Mas, tirando isso, o que temos em Portugal hoje em dia, para além da fraude carrossel e de outras fraudes, sobretudo em sede de IVA, que são bastante volumosas e que têm, de facto, uma dimensão que, inclusive, faz com que as autoridades europeias olhem para a União Europeia como um todo, mas também para Portugal, a maior parte do ilícito tributário é um pequeno ilícito. É, de facto, a mudança do valor no que diz respeito à aquisição de uma casa, é não passar a fatura, etc. Todos os grandes movimentos que tínhamos no passado de desvio de proveitos para jurisdições de baixa tributação, etc., tudo isso está muito mitigado e a ser realizado, é sempre realizado a muito alto nível. Há situações que no passado eram comuns que hoje em dia, sair com malas de dinheiro para a Suíça, tudo isso acabou. Antes de terminarmos, há outro assunto que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Já fomos vendo essas imagens. O Dr. Fernando Gomes não foi alvo de buscas, não está implicado neste processo. Eu pergunto se é natural que o diretor nacional da PJ apareça ao lado de quem agora é o presidente do Comitê Olímpico e, no fundo, a prestar esclarecimentos aos jornalistas. Não sei se viram essas imagens. Isso é estranho. É perfeitamente estranho, é uma bizarria. Nunca tinha visto uma coisa parecida com aquilo que aconteceu há uns minutos e que me deixou perplexo. Porque, em primeiro lugar, como é que o senhor pode ter já a certeza, quando ainda estamos em fase de recolha de prova, o senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, que não vai haver qualquer tipo de indício que implique aquele senhor? Ele nem sequer especificou que, por enquanto, não temos nada que implique. Agora, não deixei de notar que o Dr. Fernando Gomes não disse nem uma palavra. Mas eu nunca tinha visto, muito menos a Polícia Judiciária, já havia algum PGR a falar relativamente a figuras políticas.
ia dizer que neste momento não se vislumbram indícios que permitam implicar, aliás, nas famosas, que agora famosas, antes não o eram, nas investigações preventivas ou prévias, como estão a ser feitas relativamente ao Primeiro-Ministro. Agora, um diretor da Polícia Judiciária ir anunciar ao lado do próprio que dirigiu o organismo onde terão sido praticados atos ilícitos com alguma gravidade, porque eu não acredito que exista alguma ligeireza da parte da Polícia Judiciária quando faz todas estas buscas. Pese embora o célebre caso do Hércules da Madeira, que até agora não produziu resultados absolutamente nenhuns. Mas eu penso que a Polícia Judiciária, quando investiga, e os magistrados que autorizam a investigação por parte da Polícia Judiciária e do Ministério Público, neste caso deverão ser de certeza do DCIAP, com certeza que ponderam todos os fatores. E eu não estou em querer que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária pratique numa conferência de imprensa uma declaração destas, prefiro esta declaração, sem antes ter falado com quem dirige a investigação, que é um procurador do Ministério Público. Portanto, eu fiquei um bocadinho perplexo porque isto não só não é normal, como nem vejo razão de ser para fazê-lo agora, a não ser que seja por uma questão de cortesia, pelo facto da pessoa em questão ter sido empossado hoje como presidente do Comitê Olímpico Português. À parte disso, não vejo qualquer outra explicação. E coloca aqui em causa uma posição neutral de alguém como é o presidente, o diretor nacional da Polícia Judiciária? Talvez. Eu confesso que com a Polícia Judiciária as minhas interações são poucas ou nenhumas e, portanto, estou habituado a lidar com uma entidade que é tudo menos neutral, que é a Autoridade Tributária. E, portanto, nesse aspecto, a Autoridade Tributária, tanto quanto sei, não tem qualquer pretensão de neutralidade, ao contrário do que eventualmente poderá ter o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Posso lhe dizer, sem a experiência do Dr. Nobre Correia, que a sensação com que o cidadão comum, no grupo no qual me incluo, retira quando observa o Sr. Diretor a falar ao lado do Sr. Presidente do COP é que o Sr. Presidente do COP está ilibado. Se isso serve a algum intuito, não sei. Agora, que o efeito é claramente esse. Se era essa a intenção, não sabemos. Dr. João Espanha, Dr. Nobre Correia, muito obrigada pela vossa análise. Boa noite. Boa noite.